A jará romana não poupava ninguém. Quando o termômetro, se existisse, ultrapassava os 50 graus, a areia da Síria e do Egito tornava-se não apenas um caminho, mas um inimigo. Os guerreiros, forjados em armadura, carregavam até 40 quilos de equipamento, e cada inspiração inalava fogo. O que o soldado bebia para sobreviver no inferno do deserto? Por que milhares sobreviviam onde até camelos caíam de sede? E que bebida, simples, quase de pobre, tornou-se a salvação de legiões inteiras? A resposta a esta pergunta mudará a sua percepção sobre o exército romano. Políbio escreveu que as campanhas romanas através da Síria e da Judéia eram acompanhadas por um calor exaustivo e fontes raras. Os legionários, segundo ele, marchavam não apenas contra o inimigo, mas também contra a própria natureza. A vida deles dependia da cantil, e não da espada. Eles não bebiam água pura. Não se podia confiar na água do deserto, estagnada, turva, contaminada. Para domá-la, os romanos a misturavam com vinho azedo, obtendo uma bebida chamada posca, do latim posca. Isso não era um luxo, era uma estratégia de sobrevivência. A posca, uma bebida de vinho azedo, água e por vezes ervas, tornou-se um elemento de suprimento tão importante quanto o pão e o sal. Arqueólogos modernos encontraram restos de ânforas com um sedimento característico de vinagre de vinho nos acampamentos das legiões no Egito e no Oriente Médio. Esses vestígios, testemunhas mudas da bebida que salvou milhares. Imagine, uma formação de legionários em armadura sob o sol escaldante. O suor escorre nos olhos, os lábios racham. Um gole de posca, azedo, forte, ardente, como um relâmpago no corpo. Ela não sacia a sede instantaneamente, mas não deixa o cérebro quebrar de calor. Este sabor ácido, familiar a cada soldado, tornou-se o sabor da própria resistência. A tática de sobrevivência em Roma nunca se limitou à espada. Mesmo a bebida era parte da disciplina. A posca não apenas protegia da sede, ela prevenia infecções, quando os médicos eram uma raridade. Os micróbios não sobreviviam na acidez, e os guerreiros que não conheciam os micróbios simplesmente diziam: "A posca limpa por dentro." O centurião, comandante de uma centena de legionários, não apenas supervisionava a formação, mas também garantia que todos bebessem na hora certa. Beber na formação romana era um ritual, quase uma ordem militar. O legionário que não cumpria a norma arriscava-se a não receber recompensas, pois um soldado enfraquecido, uma ameaça a toda a linha. Mas será que esta bebida azeda era realmente uma salvação ou apenas um símbolo da pobreza de um exército que não tinha vinho suficiente? Historiadores debatem até hoje. Alguns veem na posca um remédio contra a desidratação, outros uma substituição forçada, quando o vinho era muito caro. E, no entanto, as descobertas arqueológicas confirmam: foi a posca que acompanhou as legiões da Gália à Síria. Vestígios de vinagre foram encontrados até mesmo em fragmentos de vasos nos fortes do Limes, as fronteiras setentrionais do Império. O mesmo cheiro de acidez, dos frios pântanos da Britânia até a areia escaldante da Palestina. Através desse sabor de vinagre ardente, os romanos marchavam por milhares de quilômetros de estradas. Eles não conheciam a palavra eletrólitos, mas sabiam que, após um gole de posca, o corpo revivia, como ferro resfriado em água. Neste segredo, uma das razões pelas quais Roma sobreviveu, onde outros impérios pereceram. Mas nesta história há mais um detalhe quase esquecido: como a posca se transformou de bebida de pobres em norma oficial de suprimento do exército. E é esta transição que mostrará quão engenhosa era a logística dos romanos, onde cada gota tinha um preço. Quando os legionários se preparavam para uma longa marcha, a sua prontidão não era medida pelo vinho e pão, mas pela quantidade de posca em estoque. A preparação para a travessia do deserto não começava com a formação, mas com a verificação dos odres. Nos armazéns onde cheirava a vinho azedo e resina, os centuriões inspecionavam pessoalmente as ânforas. Cada uma delas custava menos que o vinho, mas era mais valiosa que o ouro na hora do calor.
Um legionário em marcha carregava cerca de 40 quilos. Armadura, escudo, espada, dardos de arremesso, ração e um cantil com a bebida. Esse peso era chamado de sarcina, carga de marcha. Mas se a espada quebrava, podia ser substituída. Se a posca acabava, uma unidade inteira perecia. A posca era armazenada em odres de couro, cobertos com cera ou gordura para não permitir a entrada de ar. Os legionários os enchiam em cada parada, misturando água da fonte mais próxima com vinho azedo, trazido em ânforas da Itália ou do Egito. O vinagre era diluído na proporção de 1:3, ou 1:4. Assim a bebida era suficientemente ácida para não estragar, mas não causava queimaduras. Bioquímicos modernos confirmam: com tal acidez, as bactérias intestinais não sobrevivem na água, o que poderia dizimar o exército mais rapidamente do que o inimigo. Mas a posca não era apenas um antisséptico. Ela servia como uma espécie de energético da antiguidade. No líquido ácido, dissolvia-se o sal que restava após o suor e um pouco de açúcar do resíduo de vinho. Era isso que sustentava os soldados durante a marcha. Cientistas modernos comparam a sua ação com as soluções dadas aos atletas em casos de exaustão. Naquela época ninguém falava em eletrólitos, mas os romanos sentiam. O corpo revivia depois da posca. Tácito escreveu que os guerreiros de Augusto não temiam o sol enquanto houvesse ânforas com vinho azedo. Os historiadores Goldsworthy e Sayer observam: Roma foi a primeira na história a criar um sistema de suprimento de líquidos que levava em conta a fisiologia humana. Agora imagine o momento da partida. A coluna se estende por quilômetros. O sol nasce. O ar vibra com o calor escaldante. Os guerreiros marcham com capacetes e couraças, que aquecem como fornos. Cada passo ecoa nos calcanhares. A respiração torna-se viscosa. Na parada, o centurião dá uma breve ordem. Bibite! Bebam! Os soldados levantam os odres. Um gole. A acidez queima a língua, mas depois vem uma estranha sensação de vigor. A posca lhes devolve a razão, como um banho frio devolve a consciência a uma pessoa que desmaia. Esta acidez tornou-se parte da disciplina romana. Cada guerreiro devia beber não quando queria, mas quando o comandante ordenava. E não quanto queria, mas de acordo com a norma. A violação era punida. Num exército onde a ordem era valorizada acima da vida, até um gole de água era um ato de submissão. O termo contubernium significava irmandade de tenda. 8 homens que viviam e lutavam juntos. Eles partilhavam não apenas comida e abrigo, mas também a posca. Um odre para todos. Se alguém bebesse demais, poderia ser punido pelos seus companheiros, pois no deserto a água é uma arma coletiva. Nos acampamentos romanos, especialmente nas fronteiras orientais, existiam verdadeiros armazéns de vinho, onde o vinho azedo era diluído e preparado para distribuição. Arqueólogos encontraram no sítio de Dura Europos, na margem do Eufrates, ânforas com resíduos de ácido acético, prova de que a posca era produzida em massa. Ela era fervida em caldeirões, resfriada e engarrafada em odres para ser distribuída no dia seguinte. Esta logística era tão importante quanto a entrega de armas. Sem a posca, o exército poderia chegar ao inimigo já meio morto. E foi exatamente esta bebida que se tornou a base da resiliência romana em condições onde nenhum outro exército sobreviveria. Mas nesta bebida escondia-se também outro significado, um símbolo da distinção entre soldado e oficial. Oficiais, tribunos e legados bebiam vinho. Os soldados rasos, a posca. O sabor da bebida era um lembrete da fronteira entre o poder e a submissão. Quando o legionário levava o odre aos lábios, ele bebia não apenas contra a sede, ele bebia o seu lugar no sistema. No entanto, a posca tornou-se uma bebida de orgulho. César, segundo Plutarco, por vezes bebia juntamente com os soldados para mostrar que ele era um deles. Este gesto provocava entusiasmo nas fileiras. O imperador, saboreando a bebida do pobre, tornava-se mais próximo do povo comum.
Assim, o vinho azedo transformou-se num símbolo da unidade do exército, naquele líquido que unia as legiões mais fortemente do que um juramento. Com cada campanha, com cada deserto onde as caravanas caíam e os romanos seguiam em frente, a posca tornava-se parte do seu código. E talvez tenha sido ela, e não a espada, que permitiu às legiões alcançar os mais distantes limites do mundo, onde as estradas terminavam e começava o calor eterno. Mas, um dia, esta bebida desempenhou um papel que ninguém esperava. Quando o calor e a sede se uniram num combate mortal, e a posca decidia quem sobreviveria e quem ficaria na areia. Verão, ano 66 da nossa era. O deserto da Judéia pulsava com o calor, como se a própria terra estivesse prestes a explodir. As legiões romanas, sob o comando de Vespasiano, moviam-se em direção a Jerusalém, deixando para trás uma faixa de poeira queimada. Centenas de quilômetros de marcha, fontes raras, o sol derretendo os capacetes e o cheiro de vinagre que se tornara para os soldados o cheiro da vida. Aqui, entre pedras e o calor escaldante, a posca transformou-se não apenas numa bebida, mas numa arma contra a própria morte. O historiador Joséfo Flávio escreveu que os romanos marchavam por uma terra sem água, onde até os animais morriam de sede. Ele observava que a sua resistência era um milagre, porque bebiam vinho azedo que mantinha o corpo vigoroso e a mente clara. Para o ouvido moderno, isso soa quase como uma metáfora, mas a arqueologia confirma suas palavras. Nos acampamentos das legiões na Judéia, encontraram-se ânforas com restos de ácido e vestígios de resinas fermentadas, indícios da preparação em massa da posca. Os soldados carregavam cantis embrulhados em tecido, para que a umidade evaporasse e resfriasse o conteúdo. Um gole desta bebida ácida podia separar a vida da morte. E quando o corpo já não obedecia, quando as pernas se recusavam a andar, a posca restaurava força como se acendesse um novo fogo nas veias. Mas a posca tinha outro efeito. Ela protegia contra insolações. Pesquisadores modernos calcularam que em altas temperaturas, o vinho diluído em água reduzia o risco de colapso térmico em quase metade. Os romanos não conheciam esses termos, mas sabiam o resultado. Os guerreiros que bebiam posca conforme a norma resistiam à marcha por mais tempo do que aqueles que bebiam água pura. Naquela época, no exército, existia um conceito especial: rationes aquarum, normas de água. Era uma espécie de protocolo de sobrevivência. O centurião determinava a quantidade de líquido por dia, com base na temperatura e no relevo. A água era distribuída pelas unidades, e a posca era preparada centralizadamente. Roma não confiava na natureza. Ela a submeteu ao seu sistema. Tácito escreveu que as legiões estacionadas na Síria eram treinadas para beber ao sinal, para não gastar o estoque de forma caótica. Até a sede obedecia à disciplina romana. Era um paradoxo: poder absoluto sobre o corpo através da submissão a um ritmo comum. Quando a unidade chegava a um oásis, a água não era percebida como um presente, mas como um recurso. Ela era imediatamente diluída com vinagre de vinho, medida em ânforas e enviada para distribuição. Este processo era chamado de acetare, tornar avinagrado. A palavra permaneceu nos textos latinos como sinônimo de purificação. O cheiro de vinagre tornou-se uma parte integrante das campanhas. Era sentido mesmo à noite, quando os legionários descansavam nas tendas. Ele impregnava a pele, o tecido, a armadura. Alguns historiadores acreditam que era precisamente este cheiro que ajudava a distinguir um acampamento romano de um bárbaro, pela nota ácida que pairava sobre o acampamento. As memórias dos veteranos, cravadas nas lápides, às vezes mencionavam vinho em nome da vida. Esta expressão poética, segundo os pesquisadores, referia-se à posca. Afinal, nenhuma bebida estava tão ligada ao próprio conceito de sobrevivência. Mas a posca não salvava apenas os corpos. Ela salvava a ordem. Quando os guerreiros perdiam as forças, a disciplina desmoronava. No deserto, a anarquia começa com a sede, e a sede como o primeiro cantil vazio. A legião que mantinha as reservas e o regime de bebida
podia suportar quaisquer provações. Aquele que bebia sem moderação morria primeiro. Políbio escreveu que os romanos venciam não pelo número, mas pelo hábito às dificuldades. E a posca tornou-se a forma mais material desse hábito. Ela encarnava a ideia de moderação. Um gole, mas não mais. Todos sabiam, se o corpo cedesse, a mente pereceria. Mas na campanha da Judéia, a posca adquiriu um novo significado. Quando o calor atingia o limite e as fontes secavam, os romanos começaram a adicionar à bebida ervas locais: absinto, mirra, coentro. Estas plantas conferiam um sabor amargo, mas ajudavam o corpo a combater náuseas e sede. Assim nasceu uma variante especial, a Posca orientalis, a posca oriental. Os seus vestígios também foram descobertos por arqueólogos. Em ânforas de Massada foi encontrada uma substância sedimentar com óleos essenciais de absinto. Esta receita espalhou-se rapidamente entre as tropas. Os soldados diziam que a posca oriental queimava, mas revigorava. Ela tornou-se um símbolo das campanhas no Oriente, a bebida daqueles que marchavam através do inferno. E foi nestes anos que a posca, de bebida utilitária, se transformou em lenda. Sobre ela escreviam em cartas para casa. Era mencionada nas crônicas, e os guerreiros que regressavam à Itália continuavam a bebê-la por hábito. Mas, um dia, numa marcha através do Sinai, aconteceu algo que transformou a posca de um meio de sobrevivência num símbolo do destino do próprio império. Quando a água acabou e o vinho azedo se tornou o último líquido no acampamento, os romanos tiveram que fazer uma escolha entre a lealdade à ordem e a sede de vida. Sinai, 71 anos da nossa era, pedras afiadas como lâminas, ar como vidro, e o sol cortando o céu em pedaços. Vespasiano conduziu a legião através desta paisagem morta para se juntar à guarnição em Alexandria. Foi uma marcha através do vazio, onde até o vento parecia um inimigo. E foi aqui que a posca passou por um teste que nenhuma outra invenção de Roma teria suportado. Lívio escreveu que os romanos marchavam quando nem a areia podia marchar. Mas por trás dessas palavras, uma realidade terrível. O calor atingia 60 graus. As armaduras queimavam os ombros. Os cantis esvaziavam mais rápido do que podiam ser cheios. Um legionário carregava cerca de 40 quilos. Mas após algumas horas parecia que o peso havia triplicado. O suor não evaporava, simplesmente desaparecia, como se o corpo secasse por dentro. Nestas condições, até um gole de água se transformava num ato de vontade. A posca tornou-se a última barreira entre a ordem e o caos. Os centuriões, duros como as próprias espadas, caminhavam ao longo da coluna, certificando-se de que ninguém bebia antes do sinal. Aqueles que desobedeciam eram punidos, não por ganância, mas por ameaçarem a sobrevivência coletiva. O termo disciplina militaris designava a ordem férrea que era o coração do exército romano. Mas no Sinai adquiriu um sentido literal. A disciplina salvava da morte. Quando o sol se punha, os legionários se reuniam em círculo. No chão estavam os odres com a última porção de posca. O cheiro azedo enchia o acampamento, misturando-se com poeira e suor. Cada recebia um gole, não mais. Um gole, uma vida. Esta bebida azeda, segundo Tácito, mantinha o guerreiro de pé, quando a mente já queria cair. Estudos modernos confirman. O vinagre em combinação com sais ajuda a manter o equilíbrio hídrico em caso de grande perda de líquidos. Os romanos não conheciam as fórmulas, mas conheciam o resultado. E este conhecimento valeu ao império milhares de vidas salvas. Quando as forças abandonavam as pessoas, a posca transformava-se num ritual. Não era apenas bebida. Era saboreada como um voto. Os guerreiros levantavam os odres ao sol e proferiam uma curta frase: pro vita, pela vida. Não era uma festa de embriaguez, mas um ato sombrio, quase sagrado. O sabor ácido lembrava que a vida não é doce, mas forte.
Alguns historiadores modernos, como Adrian Goldsworthy, acreditam que foi a Posca que permitiu aos romanos desenvolver uma psicologia de resistência única. Um exército onde cada gole obedecia a uma ordem formava não apenas combatentes, criava máquinas capazes de viver ao ritmo do império. Naquele dia no Sinai, uma tempestade levantou areia até o céu. A visibilidade desapareceu, as caravanas perderam-se, e parecia que todo o exército estava enterrado sob o deserto. Não havia mais água, mas no acampamento de Vespasiano restaram ânforas com vinho azedo. Ele foi diluído com orvalho, recolhido do tecido das tendas e distribuído aos guerreiros. Este momento entrou para as crônicas. Eles beberam a vida do ar. A posca misturada com orvalho salvou centenas de soldados, mas o principal, ela manteve a formação. Nenhum legionário abandonou a coluna. Roma sobreviveu não por milagre, mas por cálculo. Quando a caravana finalmente alcançou o oásis, metade da unidade estava à beira da perda de consciência, mas a formação permaneceu intacta. Após esta campanha, a posca entrou oficialmente nas normas militares de suprimento. O imperador Tito, filho de Vespasiano, a aprovou como parte obrigatória da ração. Nos documentos daquela época encontra-se o registro. Acetum militare, vinagre militar. Não era uma bebida de pobres, mas um recurso estratégico, fornecido em pé de igualdade com o pão e o sal. Arqueólogos encontram ânforas com o selo acetum em acampamentos por todo o Oriente. A maçada israelense, o coptos egípcio, a palmira síria. Estas descobertas confirmam que a posca era produzida centralizadamente, como uma arma de suprimento. Era transportada juntamente com grãos e sal, protegida por guardas e distribuída segundo um cronograma rigoroso. E, no entanto, não era apenas a força física que se escondia nesta bebida. A posca mudou a própria cultura do exército. Os guerreiros começaram a perceber o sabor ácido como um sinal de pertencimento. O vinho era para os cidadãos, a posca para os soldados. Esta distinção gerou uma forma especial de orgulho, o orgulho dos sobreviventes. Plutarco escreveu que um legionário, ao regressar a casa, pedia primeiro um gole de vinho azedo para se recordar do caminho. Este sabor os ligava ao passado, aos camaradas, ao deserto. O sabor da sobrevivência tornava-se o sabor da memória. Mas esta história tinha também um tom sombrio. Quando o império começou a desmoronar, a posca, outrora símbolo de força, tornou-se um símbolo de necessidade. O império, outrora dominador do mundo, tornou-se ele próprio semelhante à sua bebida, diluído, azedo, mas ainda vivo. E, no entanto, até o fim de Roma, a posca permaneceu no exército. Mesmo nos últimos anos, quando as legiões recuavam dos rios germânicos, os soldados continuavam a carregar consigo um odre de vinagre. Porque eles sabiam. Enquanto houvesse posca, havia ordem. E enquanto houvesse ordem, Roma vivia. Mas para entender por que esta bebida azeda sobreviveu até mesmo à queda do império, é preciso ver como ela se tornou não apenas um meio de sobrevivência, mas parte do próprio espírito romano, um símbolo de resiliência, disciplina e eterna submissão da razão sobre o corpo. Após o Sinai, a posca deixou de ser apenas uma norma militar, tornou-se parte da identidade romana. Era bebida nas guarnições da Britânia, nos acampamentos da Dácia, nas torres de vigia do Reno. Onde o vento arrancava a pele do rosto e o céu parecia de chumbo, os legionários levantavam os odres e bebiam a mesma bebida azeda que seus irmãos no leste. Havia milhares de quilômetros entre eles, mas os unia um só sabor, o sabor da resistência. Tácito observou que a posca mantinha os soldados longe da embriaguez e da devassidão, pois, ao contrário do vinho, ela não entorpecia a mente, mas a sóbria. Esta bebida tornou-se um instrumento de disciplina moral. Nela não havia alegria, apenas necessidade. Cada gole lembrava que você é parte de um mecanismo, onde a fraqueza é inadmissível. Na fortaleza de Vindolanda, no norte da Britânia, arqueólogos encontraram cartas de soldados romanos. Em uma delas, há um pedido para enviar acetum e pão.
Duas coisas simples, mas que definiam a vida de um legionário: acidez para o corpo, pão para o espírito. No frio, onde a chuva transformava a terra em lamaçal, a posca aquecia não com calor, mas com a força do hábito. O termo frumentum designava a ração geral do legionário: grão, azeite, sal e posca. Este sistema de suprimento tornou-se um exemplo do gênio romano. Cada parte do império podia abastecer o exército sem interrupções. Se o grão não chegasse, os soldados assavam pães de cevada. Se não havia vinho, usavam vinagre de frutas locais. Mas a posca permanecia uma fórmula inalterada: acidez e água. Ela tornou-se uma medida de constância. O imperador Domiciano, segundo o testemunho de Suetônio, uma vez ordenou a substituição do vinho para os oficiais por posca durante um cerco, para que não houvesse diferença entre o conquiombante e o soldado. Esta decisão causou indignação no Senado, mas no campo de batalha trouxe respeito. Até a elite sentiu o que sustentava o exército: a amargura do ácido que torna o corpo mais forte que o aço. A experiência sensorial desta bebida era única. Queimava os lábios, deixava um gosto metálico na língua, fazia o estômago contrair. Mas, após alguns minutos, o corpo como que despertava novamente. O cansaço desaparecia, como se dissolvesse no sangue junto com o ácido. Neste sentimento havia algo quase religioso: purificação através do sofrimento. E, de fato, a posca gradualmente transcendeu o mundo militar. Começou a ser bebida por pobres, artesãos, até filósofos. Sêneca escreveu que a mente deve ser como o corpo de um legionário: simples, moderada e purificada com vinho azedo. Assim, a bebida do exército tornou-se um símbolo do estoicismo. Com o tempo, a posca penetrou também na vida cotidiana das cidades. Em Roma, era vendida nas termas e nos mercados, onde cheirava a resina e pão. Os vendedores ambulantes eram chamados poscarii. Suas vozes ecoavam nos fóruns: beba e refresque-se. As pessoas bebiam não por prazer, mas por clareza. Esta bebida tornou-se um antídoto contra os excessos, um lembrete de que a força nasce da disciplina. Mas no exército, a posca permaneceu, antes de tudo, um ritual de sobrevivência. Os guerreiros, antes da batalha, lavavam-se com ela, acreditando que a acidez purificava do medo. Após as batalhas, as feridas eram tratadas com ela. O vinagre desinfetava a pele. Até os escudos eram por vezes esfregados com posca, para que a madeira não rachasse com o solo. Tudo isso tornava a bebida uma aliada universal do homem que vivia no limite. Durante as campanhas de Trajano no Oriente, os soldados marchavam pela Mesopotâmia, onde o calor atingia 50 graus. Fontes escritas mencionam que, por dia, cada guerreiro recebia 3 taças de posca. Esta era uma norma, comprovada ao longo dos séculos. Nessas condições, o vinho estragava rapidamente, mas a posca permanecia adequada por semanas. A sua acidez era mais forte que o tempo. Às vezes, arqueólogos encontram no fundo de vasos antigos um sedimento de tártaro e sal. Essas descobertas são autógrafos químicos de sobrevivência. Mesmo depois de 2000 anos, pode-se sentir o cheiro da acidez que o exército que conquistou o mundo respirava. Cartas de soldados encontradas no Egito indicam que a posca era associada ao lar. Um legionário escreveu: "Quando bebo vinho azedo, parece-me que os meus irmãos estão por perto." Para eles, esta bebida não era apenas um líquido, era uma lembrança da formação, da ordem, da lealdade. Assim, a posca transformou-se num código cultural do império. A acidez no odre tornou-se uma metáfora da própria Roma, forte, austera, mas vivendo apesar de tudo. Enquanto outros impérios festejavam, os romanos suportavam. E nesta resistência estava a sua força. Mas o tempo é implacável. O império construído sobre a disciplina começou a perder o ritmo. E quando as legiões vacilaram, quando a ordem se dissolveu na desordem, a posca tornou-se a última lembrança do que tornava Roma grande. O sabor da acidez permaneceu, mesmo quando as águias desapareceram dos estandartes.
E é este sabor, estranho e amargo, que nos levará aos últimos anos do Império, quando a posca, bebida dos soldados, se tornou um símbolo da sua queda e memória. No século IV da nossa era, Roma já não era o que fora no Sinai. O exército estendeu-se, as legiões foram preenchidas por bárbaros, a disciplina enfraqueceu. Mas a posca permanecia, o último fio que ligava os soldados ao passado. Ela continuava a ser preparada nas cozinhas dos acampamentos, misturando vinagre com água turva de pântanos ou rios. Ela já não salvava o império, mas salvava pessoas individuais. Nas crônicas de Amiano Marcelino há um registro curto, quase imperceptível. Os soldados no Reno bebiam vinho azedo e recordavam os velhos tempos. Isto não é apenas um detalhe cotidiano. É a nostalgia de uma civilização. O sabor que outrora significava vitória tornou-se o sabor da sobrevivência nas ruínas. Quando Roma perdia cidades, ouro, estradas, a posca permanecia aquilo que não podia ser tirado. Ela podia ser feita de qualquer coisa, de suco de uva, de maçãs azedas, até de bagas fermentadas. E em cada gole vivia a memória da ordem. Os legionários antigos ensinavam os jovens não a orações, mas a receitas. Não temas a acidez, diziam eles, temas o vazio. E estas palavras tornaram-se a última filosofia do Império. A posca deixou de ser apenas uma bebida. Tornou-se uma forma de pensar, austera, econômica, mas inflexível. Mesmo após a queda de Roma Ocidental, quando os bárbaros entraram na Itália, a posca não desapareceu. Era bebida nas guarnições bizantinas, depois pelos monges, depois pelos camponeses. Na Idade Média, transformou-se numa bebida avinagrada dos pobres, vinaigre, vinho azedo. Daí o francês vinaigre, descendente direto do latim vino macre. E se olharmos atentamente, esta bebida sobreviveu a todos. Ela passou das legiões para as cozinhas, de arma para o cotidiano. Em cada gota, o vestígio da ordem romana, dissolvido no tempo. Assim, o sabor azedo da posca tornou-se o sabor da eternidade. Não da vitória, nem da glória, mas da resiliência, dessa única qualidade, sem a qual nenhum império vive muito tempo.